Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. O tênis brasileiro continua obtendo bastante sucesso internacional nesses últimos anos. Seja no alto rendimento dos profissionais, com João Fonseca, Bia Haddad, os duplistas Rafael Matos, Orlando Luz, Marcelo Melo, seja nas categorias juvenis. Temos aí Naone Silva, Naná, Guto Miguel, muitos nomes fazendo sucesso internacional, mostrando um grande desempenho. Mas como é que está o caminho para os treinadores? Como está o mercado internacional para os treinadores brasileiros que resolverem investir nessa situação? Nada melhor agora do que o podcast Tênis Brasil bater um papo com alguém que viveu toda essa experiência e obteve e continua obtendo sucesso. Com a gente nesta semana, Thiago Leivas. Thiago Leivas, que é um treinador, está na Espanha há muito tempo e hoje trabalha com Pedro Martínez, um dos melhores profissionais do ranking. Thiago, antes de mais nada, obrigado por tua outra presença aqui no podcast, que nós já te conversamos há muito tempo atrás, mas sempre é um prazer receber você aqui no podcast. Zé, o prazer é meu, sempre compartilhar informação, que eu acho que é um dos maiores objetivos que eu tenho como treinador de tênis, principalmente ajudar o tênis brasileiro. Esse ano vai fazer 19 anos morando na Espanha, é uma vida, o tempo passa e vamos ver o que eu puder ajudar e poder dar minha opinião para ajudar o tênis brasileiro, é um prazer. Acho que nada melhor do que você contar a tua própria história, a tua experiência, né, Thiago? Como é que você galgou todos esses espaços, como é que você subiu todos esses degraus, que não é uma carreira fácil, e chegou nesse nível que você está hoje. Conta um pouquinho a tua história para o pessoal que está lá em casa. A história é longa, bastante longa. Temos tempo, não tem problema. A história é bem longa, por onde eu começo? Bom, resumidamente, o meu sonho sempre foi ser um treinador de top 100. Dentro da minha loucura ou dentro da minha inocência de treinador brasileiro, sem nenhum ponto ATP, nenhuma experiência internacional, eu achava que isso que eu tinha que fazer, que era o meu objetivo de vida, e acabei lutando por isso muitos e muitos anos. Aproximadamente eu tive na Espanha uns 10, 12 anos, desses 19 até poder estar no circuito ATP, realmente um pouco mais consolidado com alguns jogadores que jogam Grand Slam e de ranking um pouco mais no top 100. Mas o que eu tentei fazer sempre era essa carência de habilidade, vamos dizer assim, tenística, de ter sido um jogador de nome, um jogador profissional, um jogador com ranking bom. Eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que suprir essas necessidades, estudando mais, me esforçando, me dedicando mais, vivendo realmente para o tênis. E foi o que realmente eu fiz em todos esses anos, passando um pouco por trajetórias em academias na Espanha, como Sáenz Casal. Eu tive uma experiência de 15 dias na Academia do Ferreiro, fui conhecendo várias academias ao redor do mundo, para poder me especializar, e comecei realmente baixo. Eu me lembro que eu sempre conto essa história, eu comecei na Sáenz Casal, em 2007, treinando mini tênis. Eu já treinava alguns jogadores de competição aqui, até um deles é o Bruno Sávio, que é treinador de tênis para mim, está trabalhando também com jogadores juvenis, e eu comecei dando aula para criança pequena, mas eu treinava jogadores fracos até na academia, mas eu terminava o treino, ia estudar inglês, terminava o treino, estudar espanhol, ia ler, tenho acho que 5 ou 6 especializações na Espanha, preparação física, antecipação visual no tênis. Terminei um Master em Psicologia do Esporte, que é o que eu tenho me dedicado bastante nos últimos anos. Isso é talvez uma informação nova para o público que não estava no nosso último podcast. Mas basicamente era tentar adquirir informação e tentar ser um pouco melhor treinador, perto de treinadores já de nome, para aprender deles, né, e tentar criar a minha filosofia, o meu método de trabalho, no qual hoje em dia, nos últimos 6 anos aproximadamente, eu comecei a extrair informação ou da ATP, ou dos meus jogadores que eu trabalhei, ou da universidade, e criei também um pouco um sistema, um treinamento mental e emocional, no qual eu vejo que é um dos fatores fundamentais hoje em dia, e que a gente não tem tanto conhecimento, né, porque não é tão palpável. Então, tentei usar toda a experiência desses anos de tênis na Europa, na Espanha, ou no circuito ATP e WTA,
junto com a teoria, junto com a informação, para tentar ajudar os meus jogadores de uma maneira mais profunda a nível mental e emocional. Então, basicamente, essa é a construção de conhecimento, de informação e tentar ir melhorando ao longo dos anos. Esse foi, resumidamente, o pilar da minha carreira como treinador. Muito bom. O Thiago, a gente até conversou um pouquinho antes de a gente combinar o podcast. Você estava surpreso e muito alegre, na verdade, com a presença de tantos treinadores brasileiros lá no Australian Open, né? O que, de certa forma, mostra um trabalho bem sucedido, um sucesso, os treinadores ocupando seus lugares. Conta um pouquinho dessa experiência, do que você sentiu lá com esse pessoal. Eu me lembro que em 2020, com o Covid, a gente fez várias lives tentando ajudar o tênis brasileiro, divulgando informação e conversando com os treinadores. E é muito gratificante, muito feliz ver que esse pequeno movimento da gente como treinadores cresceu muito. E é verdade, eu estava no Australian Open, tive uma experiência super interessante e um pouco assustadora de jogar. Primeiro jogo, meu jogador, o Pedro, jogou contra o Djokovic na quadra central. E isso foi um pouco assustador, mas eu acho que é uma experiência diferente jogar com um grande nome numa quadra grande, com tanta história, no qual é um exemplo de construção da carreira também de treinador, né? Essas experiências são válidas. E dentro dessa perspectiva, na Austrália, eu comecei a ver muitos treinadores brasileiros. Eu não vou conseguir nomear todos aqui, mas eu vi o Bruno Savi, o Pacharoni, o Guilherme, Peniza, eu vou me esquecer de vários aqui, mas não é privilégio, favorecer algum outro, que são vários que estavam lá, o João Suete, o Duda Matos, estou me esquecendo de mais alguns aqui, com certeza, acho que o Dumont estava também. Então, assim, eu falei, pô, que legal, e a gente contou mais ou menos 13, 14 treinadores. Que beleza. Não? Coisa que é um fator interessante. Todos esses treinadores, ou quase todos, eu diria que todos treinando, ou um júnior top 50, ou um júnior top 100, ou um jogador masculino top 100, ou um jogador feminino top 100, alguns treinadores treinando jogadores estrangeiros, que também acho que é uma coisa legal de valorizar, porque também é mais difícil ainda treinar jogadores de outros países que queiram treinar com os brasileiros, até pela cultura que a gente teve no nosso país, e não ser uma cultura tão grande de que contratam treinadores para trabalhar com jogadores, né? A gente tem muito forte a influência da Argentina, da Espanha, de vários países aí que lideram e lideraram o tênis internacional. Então, acho que é super, super importante valorizar de certa maneira, esse resultado, porque é o que faz com que as novas gerações, os Luiz Peniza da vida mais novos, Thiago Leivas, Rafael Pacharoni, Arthur, e tantos outros nomes, Daniel Gomes, que está na Rafa Nadal, de os que sejamos exemplos de que a gente pode chegar lá, né? A gente, logicamente, tem treinadores que são melhores ou piores que a gente, não está em pauta isso, mas eu acho que poder estar nesse mercado de uma maneira mais consolidada favorece muito que as jovens gerações, tanto de jogadores como de treinadores, vejam que realmente os treinadores brasileiros estão se capacitando. E, além de capacitação, que eu acho que é uma coisa muito forte até com o Caio Cortella e com a CBT, a questão da parte prática, da experiência prática de poder vivenciar esse tipo de jogador, no qual, na minha opinião, é 80% da aprendizagem. É super importante a parte de leitura, universidade, estudo, cursos, trabalhar com gente com treinadores que te ajudam e te orientam, mas o dia a dia é muito complexo, é muito difícil. Qualquer pessoa, sempre, às vezes quando eu vejo comentários criticando ou elogiando algum treinador, algum jogador brasileiro, eu sempre tento, para poder opinar ou avaliar essa crítica ou elogio, eu sempre tento ver se a pessoa que está criticando ou elogiando está no dia a dia do circuito atual. Porque Sim. O dia a dia é super complicado. E eu dou um exemplo meu, eu trabalhei com o Alberto Ramos Vinholas até 2023, a gente trabalhou 3 anos. E esses últimos 2 anos eu fiquei trabalhando na minha academia com jogadores jovens em Barcelona. Eu fiquei 2 anos, vamos dizer assim, fora do circuito de ter um jogador. E nesses 2 anos eu me desatualizei. 2 anos, não é nada.
Quase nada, exatamente. Porque a construção do alto rendimento e da performance vem de cima para baixo, muitas vezes. O que significa? O Alcaraz constrói, descobre alguma coisa, acrescenta no tênis. O Sinner, Djokovic ou Rafa, por exemplo, acrescenta outra coisa. Vai havendo evoluções de saque, de biomecânica, de preparação física, de estatística, de trabalho mental, no qual vai, de certa maneira, evoluindo. E eu notei diferença. Eu notei diferença no físico dos jogadores, na velocidade da bola, na construção ou destruição das jogadas, né, por ser assim, de certa maneira, que o esporte está muito rápido e a força, a velocidade e a potência está sendo predominante no tênis, e se desatualiza. Então, acho que é importante valorizar quem está, acho que é importante as pessoas que comentam, público, pais, opinião pública, entendam que desde a perspectiva do dia a dia é super, super complicado lidar com jogadores, e quanto melhores os jogadores, mais difícil. Eu sempre falo, eu participei dessa ação da CBT ali no Rio Open com os treinadores, e o Valner estava trabalhando comigo, eu também estava conversando com o Peniza, e eu explicava para eles uma coisa: é muito difícil treinar um jogador espanhol. Para mim é super, super difícil, me força a melhorar todos os dias, porque um jogador espanhol, ele vem da nata do tênis, já sabe muito de tênis. O que eu, Thiago Leivas, brasileiro, sem nenhum ponto ATP, vou poder ajudar e ensinar um jogador que foi bom toda a vida, que foi 36 do ranking ATP, que já sabe muito de tênis, que já ganhou muitos jogos, que já teve treinadores muito bons, com muita experiência. Então é super difícil. Então toda essa parte que eu gosto de valorizar, não para mim, eu honestamente não tenho muito esse prazer de estar na internet, nem divulgo muito meu trabalho, porque acho que a gente tem que estar feliz com o que a gente faz para a gente, principalmente, não para os outros, mas que é importante que as pessoas que estão um pouquinho fora dessa realidade saibam que o que a gente precisa como treinador, como pai de tenista, como jogador de tênis, ou como time de trabalho, fisioterapeuta, preparador físico, a CBT, toda patrocinadores, que a gente precisa realmente mais apoio, não só apoio financeiro, mas o apoio moral, o apoio de dizer, pô, parabéns, estão indo bem, Fonseca ganhou um jogo, pô, que legal, ganhou um jogo, melhorou, a Bia ganhou um jogo, se superou. Coisas pequenas ajudam muito, porque a gente vive num mundo muito crítico de muita pressão e estresse. Então, quando o jogador brasileiro ganha um jogo, ganha um game, faz um jogo duro, um júnior que fez final, como, por exemplo, Pedro Chabagotti fez final agora do J300, a Ana ganhou, a Luísa Stefani ganhou o torneio. Eu vou tentando acompanhar quase todos, né, de todos os níveis. São passos pequenos, mas realmente para o dia a dia são muito grandes, porque a gente vive num mundo que a gente está competindo diariamente com os melhores, tanto um juvenil brasileiro contra o Fonseca, Guto Miguel, os treinadores, a gente está competindo com os melhores da elite, que às vezes tem melhores estruturas. Não significa de mais ou menos conhecimento de tênis, pode ser que tenha outras experiências que ajudem mais ou menos, mas é a elite da elite, e a gente tem tido sucesso, né? Os tenistas brasileiros, as meninas, os meninos, eu vejo muita gente jogando, o tênis evoluiu muito, e quem que transformou isso? Foram realmente os brasileiros, que estão ali no dia a dia, que eu falo, né, o pedreiro, né, o que está ali batendo na pedra dia a dia, aguentando o jogador que dorme tarde, aguentando o jogador que tem disciplina, aguentando o jogador que às vezes não está no melhor humor, mas é o que a gente tem. Então, quando criticam o jogador, nesse caso a gente está falando do Brasil, eu não gosto de criticar nem o treinador brasileiro, nem o jogador brasileiro, nem o patrocinador. Por quê? Porque só a gente sabe, sendo brasileiro, as dificuldades, porque a nossa dificuldade a gente já começa não de zero, a gente começa de menos 50, porque só por ser brasileiro, não tem experiência no tênis, não jogou tênis, não tem escola de tênis, não tem disciplina, o jogador é preguiçoso, o jogador não tem a força de vontade, e eu sou totalmente contrário a esses comentários. Por quê? Porque a realidade nossa é muito diferente. Então, a gente que tem um pouquinho de força para poder ajudar,
que são os treinadores, nesse caso, a gente tem que empurrar eles mesmo. Estava vendo uma parte que eu achei interessante, porque eu trabalho muito a parte emocional e mental com meus jogadores, e eu achei, o Bernardinho estava dando uma opinião dizendo que estava dando o exemplo que o jogador tinha que ir para fora, mas era Ano Novo, Natal, e se não quiser ir Natal, Ano Novo, porque tem festa, tem Réveillon, alguma coisa assim, pois então está fora. Então, por exemplo, na nova perspectiva mental, eu faria de outra maneira. Eu pegaria o atleta da mão, vou te explicar por que a gente tem que ir para fora, vou te explicar por que é importante dar esse passo. Vamos trabalhar dessa maneira durante um tempo, porque ninguém muda de um dia para o outro. Nem eu, se tu me disser agora que eu tenho que plantar bananeira, talvez eu demore 6 meses para plantar bananeira. Então, é importante entender que o perfil do tenista brasileiro pode render igual a qualquer outro tenista, só que de outra maneira. Não de branco e negro, não de ou faz ou tá fora, não através do controle, da manipulação. A gente não é argentino. Sim. Isso é super importante entender. A gente é brasileiro com outras qualidades, por isso a gente teve vários jogadores, até mesmo na história, desde Kirmair, Luiz Matar, Guga, vários que puderam ter resultado, assim como treinadores de nome, fazendo as coisas de outra maneira. É a melhor maneira para o tênis? Talvez não seja a melhor ou pior, mas é a maneira que a gente pode ajudar o tenista brasileiro, porque a gente é diferente. Porque apontar o dedo é muito fácil. E com os meus jogadores jovens, eu sempre falo isso para eles. Não coloquem desculpas. É muito fácil dizer que o treinador é ruim, dizer que o patrocinador não ajudou, que o tênis está rasgado, que eu tive azar na chave, que a quadra é ruim, que a gente mora longe da Europa. Isso não vai fazer nenhuma mudança na tua história. Porque pagar o preço para a gente ser brasileiro é muito mais difícil. Porque a gente começa de menos 50, a gente não começa 0-0 na Argentina, no qual na Argentina o cara começa a jogar e já sabe que se ele for seguindo uma linha de processo, ele tem uma possibilidade grande de chegar ao resultado, porque ele tem quem copiar. Mas dentro de todas essas dificuldades, talvez a gente tenha 20, 30 treinadores ou mais no Brasil com experiência de trabalhar com algum juvenil, com algum profissional, com alguma estrutura que é muito melhor do que há 5 anos atrás. E imagina daqui a 5 anos para frente. Da mesma feira que eu escuto também, e eu tenho muitos amigos, eu gosto muito da preparação física e treinamento argentino. Acho que ele tem várias coisas muito interessantes que qualquer jogador brasileiro poderia aprender física e tenisticamente. Mas eu dou exemplo, os nossos jogadores brasileiros têm o mesmo estilo físico e de jogo de um argentino? Pode ser que sim, pode ser que não. Todos os jogadores brasileiros têm que ter um preparador físico, por exemplo, argentino ou brasileiro? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o nosso estilo de jogador marca a preparação física que a gente vai ter. Eu não gosto das receitas de bolo, porque num lugar funciona, vai funcionar para todos. E a gente tem exemplos do Dumont fazendo um trabalho maravilhoso com um jogador jovem, o Guilherme fez um trabalho maravilhoso com outro, o Pacharoni fez outro trabalho maravilhoso, o Peniza fez outro trabalho maravilhoso, e não quero ser injusto porque tem outros vários, Mário Mendonça fazendo um trabalho maravilhoso, Dani Gomes, a Rafa Nadal fazendo trabalho, Cristiano Oliveira em Valência fazendo um trabalho maravilhoso. Então são várias maneiras. Então o importante é que a gente crie um sistema já está criado, de ajudar os brasileiros a enxergar as coisas de outra maneira. Porque é muito fácil dizer que é geração Nutella. Não, isso é fácil, já sabe que a tecnologia mudou os atletas. Mas está na hora de a gente se reestruturar como treinadores de uma maneira muito mais de guia. Vamos junto. Vamos fazer o Ascioli, por exemplo, com o Meligeni, ou entre o Larry com o Guga, entre tantos outros, de empurrar um pouco o jogador, porque essa geração, mesmo para mim, que não treino brasileiro, essa é complicado. São outras gerações, querem tudo rápido, estão acostumados a descartar tudo rápido, e o tênis, como a gente já sabe, é um esporte de formiguinha, dia a dia, durante muitos e muitos anos. Acho que eu estou falando demais, né? Mas não, imagina, está excepcional, ótimo. É importante dar opinião porque eu acho que a gente tem que falar o que pensa de uma maneira educada, mas poder também ajudar e abrir um pouco mais a cabeça e valorizar muito, porque a gente tem vários jogadores hoje em dia que jogam muito bem e jogadoras, e tá lá entre a elite dos 100 melhores júniores, dos 100 melhores profissionais, dos 200 melhores júniores, dos 200 melhores treinadores,
é muito difícil, porque a gente começa menos 50. Essa é a mensagem que eu queria um pouco passar, no sentido que a gente precisa ir andar para frente, apontar erros e apontar o que está mal, a gente tem que corrigir. Claro. Podemos corrigir, mas ficar todo o tempo, mentalmente não funciona ficar num círculo tóxico de negatividade ou de buscar crítica. A gente tem que ver o que faz bem, potencializar o que a gente faz bem, pode ser uma técnica, pode ser um saque, pode ser a preparação física, pode ser uma direita, pode ser o que seja, e tentar ir corrigindo os erros. Você falou uma coisa, ainda mais que você está falando muito da parte psicológica, e eu queria te perguntar, porque eu acho que é uma curiosidade também para o pessoal que está lá em casa nos vendo. A gente fala muito da pressão do tenista. O tenista sempre joga sob pressão de ponto, de ranking, de dinheiro, principalmente os que não estão lá entre os 20 melhores do mundo, né? Mas e o treinador, o Thiago Leivas? Como é que o treinador, ele também vive essa pressão? Porque, afinal das contas, ele também tem o emprego dele em jogo o tempo inteiro, né? Então, como é que é essa pressão que se joga em cima do trabalho da equipe que está por trás do tenista? Eu, estando muitos anos fora e estando no circuito, quando eu vejo algum treinador, algum amigo meu, e tem algum jogo importante, ou algum jogador de nome brasileiro, ou até mesmo algum treinador que eu conheço que está treinando no espanhol, ou Samuel Lopes, que é amigo que está treinando Alcaraz, por exemplo, agora, eu não quero nem imaginar estar na pele. Nem quero, porque a pressão que eu sinto como treinador, eu também fico nervoso, fico cagado, às vezes fico tremendo, coração bate forte, a gente se questiona, a gente duvida do nosso trabalho, a gente sempre está questionando se está fazendo bem, se é suficiente, se a gente é capaz. Isso eu acho que e todos, né? Acho que alguns treinadores têm mais pressões que outros, dependendo da situação que está o jogador. Acho que jogadores jovens com muito potencial, o treinador tem mais pressão. Às vezes tu sabe lidar com isso porque tu já viveu isso, às vezes tu não sabe lidar. No meu caso, eu senti 3 vezes, né? Eu dizia 2, mas aconteceu a terceira. Eu tive 3 vezes na minha carreira de treinador que tive muito nervoso, assim. Eu tentei dissimular um pouco, mas estava muito nervoso, que era contra o Zverev, na quadra central de Nova York, do Grand Slam, da Alto Eresh, com Gael Monfils, e lá na Suzanne Lenglen em Paris, que eu gelei, talvez foi a mais, porque a torcida, e jogar contra o Gael numa quadra de saibro, com toda essa situação, e agora também no Australia Open jogar com o Djokovic, né, que sempre tem aquela dúvida, será que o teu jogador vai ser capaz de executar tática, será que ele vai conseguir fazer um bom jogo, será que, o que as pessoas vão pensar de ti, querendo ou não, não me importa o que os outros falam, a gente é uma humanidade que sempre está preocupado com o que as pessoas vão falar. Não me preocupo com ninguém. Pô, parabéns para essa pessoa, mas tu vai escutar, se a tua mãe fizer uma crítica, tu não vai gostar. Se a tua namorada ou a tua mulher fizer uma crítica, tu não vai gostar. Então a gente se preocupa. Então eu sinto a pressão. Logicamente que tento ser um nível controlado, porque eu sempre explico que aos treinadores, meus amigos, que se tu estiver muito nervoso, não trabalha com jogador de alta competição, porque tu vai ter um infarto, porque todo dia tem pressão. Ou tu defende ponto, ou tu precisa de dinheiro, ou tu precisa defender o ranking por causa do patrocinador, ou o cara tem que ganhar o jogo porque perdeu na primeira rodada nos últimos 3 jogos. Então, a pressão... E o que é pior, você não pode mostrar esse nervosismo pro teu atleta ainda por cima, né? Você tem que mostrar uma positividade, você não pode passar para ele essa tua ansiedade ou essa tua insegurança, né? Exatamente, treinador é que eu falo, né? Eu estava falando antes, treinador é o bombeiro, apaga fogo, saco de boxeio, tem que ser poker face também muitas vezes. Alguma vez um chute no chão, quando o jogador erra uma bola não vê, dá um chute na parede que o jogador não vê, porque tu fica nervoso e tenta relaxar um pouco. Depende do jogador também, porque tem jogadores que ele quer que tu vá mais para a briga, que tu discuta mais com ele, tem jogadores que querem que te dê mais tranquilidade. Então, depende um pouco do perfil, mas a gente tem que ter um trabalho mental para a gente muito importante, porque é vida de louco aguentar tudo isso sem poder estar com mau humor, sem poder xingar, sem poder estar brigando, né? Porque às vezes a gente também é ser humano e gostaria de expressar de alguma maneira mais as nossas emoções, mas infelizmente é uma das qualidades fundamentais para ser treinador de tênis, essa poker face, essa capacidade de gestionar a tua pressão
os problemas do entorno, né, do geral e do jogador que está na nossa frente. Essa regra que hoje permite que o treinador converse o tempo inteiro com o seu atleta na quadra, com o tenista que está lá, passando instruções, passando dicas, vendo questões numéricas, isso aumentou muito mais a responsabilidade do treinador, porque você não precisa estar o tempo inteiro muito ligado no jogo, né? Inclusive nessa questão de avaliação de estatísticas, etc. E tal, porque às vezes uma tática que você estudou não está dando certo e você pode ali naquele momento já corrigir, né? Então criou também um trabalho extra, eu imagino. Eu acho engraçado porque eu vou tentar contar uns exemplos sem dizer nomes, mas eu acho muito interessante essa parte. Eu me considero um treinador esforçado no sentido de estudar, mas me considero realmente a minha essência é a intuição e o feeling de como está o jogo. Eu não sou um treinador que tenho tudo anotadinho, explicadinho, bonitinho, passo para o jogador dessa maneira, porque eu acredito que as coisas muito fechadas não é o nosso esporte. Porém, tem jogadores que gostam que tu dê o A, B, C, D, né, para fazer no jogo. Eu gosto de jogadores um pouco mais que eu chamo de inteligentes. O que significa inteligentes? E aí eu dou um exemplo do Ramos Vinolas, que eu estava falando com ele ontem, eu falei com ele sobre isso até. O Ramos falava para mim assim, Thiago, o que tu vê de estratégia, de tática, de técnica, o que for, me fala. Pode ficar tranquilo que eu não vou atrapar. Se eu não estiver metendo a bola, não vai ser culpa tua. Eu vou arranjar um jeito e a bola vai entrar na quadra. Mas não deixa de me falar. Porém, se você não sabe o que dizer, fica quieto. Não fale para dizer que está falando. Sim. Ele tem um nível... Então, é um jogador muito inteligente. Ramos é um jogador exemplo claro de uma pessoa super inteligente, que é uma pessoa que com poucas armas, com muita cabeça, com muita ordem tática, com muita mentalidade, teve resultados geniais. Então, nesse caso, é mais fácil. Por quê? Porque ele vai, dentro da construção do jogo, ele vai te olhando para te adaptar, mas também vai construindo as situações para encontrar os erros táticos do adversário. O que acontece hoje em dia? Que é outro exemplo, falando com o treinador também brasileiro, o pessoal me mandou, tem uma das empresas que me mandou as análises estatísticas do jogo. E eu li e gostei, mas falei, cara, tem que ser especialista, doutorado em matemática. Porque é tanto número. Nossa. Que se tu não tiver um pouco, tu fica louco. Então, a informação hoje em dia para o treinador de tênis, ela está fazendo com que os treinadores sejam obsessivos. Por quê? Porque os números te ajudam, com certeza, a melhorar alguns aspectos do jogo. Mas a grande parte do tênis por exemplo, fui aquecer no jogo. Estou relaxado, sem pressão, tinha um pouquinho de sol na cara, mas não dei tanta importância, não estou jogando. Vou para a quadra, aqueço, bate bola, saco, o sol está do outro lado, não me incomodou, batimento cardíaco alto, respiração acelerada, estou suando um pouquinho a mão, vou jogar, tática é jogar alta pelo backhand quando puder entrar na quadra e antecipar. Só que quando eu mudo de lado, tem um pouquinho de vento, e eu lanço a bola e tem o sol no meu olho, e eu atrapo, porque a percepção do sol, como eu não estou tão concentrado, estou um pouco mais nervoso, fez eu dividir a concentração entre a bola e o sol, e fiz 2 dupla falta. Olho para o treinador fora da quadra. Não estou conseguindo jogar. Então a tática a gente apagou. Sim. Então já mudou totalmente a tática. Então a percepção e o feeling do jogador muda constantemente no jogo, pelo marcador, pelo nervosismo, pelo ambiente, por vários fatores. Então esse feeling é muito mais importante. Então a construção dos jogadores jovens e dos atletas tem que ser baseada nessas situações. E os números têm que ser, ou táticas, ou jogadas, ou conselhos, tem que ser o extra. Mas a base tem que ser a construção de feeling, das sensações, de como eu sinto a raquete, como eu sinto a tensão, como eu sinto o vento, como eu sinto o ambiente, o meu adversário está me provocando, não está me provocando. Então, é mais difícil, eu acho, para o treinador hoje em dia, porque antigamente a gente tinha muito menos informação.
Então a gente era muito mais observador. A gente observava e tentava perceber o que estava acontecendo com o nosso jogador. E hoje a gente está na cabeça entrando porque tem que jogar o slice no backhand, porque se depois do slice a bola vai vir cruzada, aí tu vai bater direita, aí tu jogar paralela e a bola vem alta, e aí tu deu uma calha e botou a bola no muro. Então é um pouco de confusão, que eu tive um pouco de sorte, porque eu peguei a não informação, que a gente era totalmente empírico, eu jogava tênis, a gente queria jogar, mas a gente aprendia muito a observar. Eu ficava tempos e tempos, jogos e jogos, só olhando para o meu jogador, eu nem olhava a bola, ou só olhando para o adversário. E aí a gente aprendia a entender um pouco mais os trejeitos, quando o jogador errava uma bola e fazia alguma coisa que aí eu via que ele sentia, que ele estava mais nervoso, menos nervoso. E isso é totalmente estudado, linguagem corporal e facial, e mais a respiração. Se o treinador de tênis está acostumado a ler os indícios perceptivos, tu consegue extrair muita informação do adversário e do teu jogador. Sem dúvida. Então, são vários fatores que dá para ficar falando 50 horas, mas é para entender, para mim poder pensar como a gente pensa, como minha mentalidade pensa sendo treinador, né? Se fosse fácil, a gente faria vários jogadores, né? Não é tão fácil assim, né? Sem dúvida. Porque tem um fator que eu sempre brinco quando estou conversando sobre tênis, um fator no tênis que eu acho que é muito diferente da maciça maioria, ou talvez de todos os demais esportes. Você depende essencialmente no tênis do que o seu adversário vai fazer. Sim. Não é assim no futebol, não é assim no vôlei, não é assim no basquete, que você traça um plano tático e vai fazer tal coisa, sabe aqui, marcação tal. O tênis não, você planejou tudo, só que de repente vem uma bola alta na tua esquerda que não estava prevista, ou o cara respondeu com slice na paralela que não era para acontecer. Então, há um improviso ainda o tempo inteiro, né? Então, o jogador, embora ele tenha essa, vamos dizer, entre aspas, dependência do técnico, ou essa dica do técnico, dentro da quadra é que ele tem que se virar, na verdade, né? Porque é imprevisível o que o do outro lado da quadra vai fazer. Exatamente, eu dou exemplo, eu estava contando para o Valner aí no Rio Open, que a gente fez vídeos e vídeos, jogada, estatística, tudo para jogar com o Djokovic da melhor maneira possível. Foi muito interessante, porque deu para aprender outras coisas com o Djokovic também, antes do jogo, durante e depois. Primeiro game do jogo, tal estratégia, bola 1, bola 2, bola 3, jogamos a bola perfeita, a bola 90% das vezes dessa bola perfeita o Djokovic joga numa posição da quadra, o meu jogador foi para essa posição da quadra, tomou um winner na paralela. Pois é. E aí, para quem que olhou o jogador? Você então, não previu isso. Então assim, mas claro, nesse nível, né, eles já são muito top, eles entendem e o jogador nesse nível ajuda bastante, porque eles sabem diferenciar o que o treinador pode fazer ou não, né? Jogadores nesse nível, eles não estão aqui buscando um treinador que vai dizer come arroz com farofa, dorme às 9 da noite, não toma água com limão às 3 da manhã, não é para controlar. Isso eu vejo muito no juvenil. Não gosto dessa perspectiva de controle. Eu sou totalmente contrário à educação através do controle e manipulação. O que os treinadores me falam? Não, mas se não controlar, não manipular, não mandar, eles não fazem. Só um pouquinho. Se você tiver pressa para construir uma mentalidade ganhadora, tem que mandar, controlar e manipular. Se você tiver paciência de meses, dias, anos, aceitar os erros do jogador, deixar ele errar, ajudar, empurrar e ir educando, o resultado para mim é muito maior, porque é a independência do jogador e a autonomia, que é o que o tênis é. Pode falar o que quiser de jogadores espanhóis, mas os jogadores espanhóis são autônomos. Eles sabem se virar, sabem sair das situações complicadas, são especialistas nisso. Agora, se eu tenho pressa porque eu tenho que jogar o J300 do Peru, depois eu vou para a Tailândia porque eu pego um pouco mais de ponto, e porque depois vai chegar a top 10 e aí ganho de card, não sei, no challenge, por exemplo, dando exemplos, né? Sim. Ou eu tenho que jogar 25 mil, porque se eu jogar 25 mil na Nairóbia, eu vou conseguir mais pontos. Se a gente fizer as coisas com pressa, gera um estresse desnecessário, gera choque de relacionamento, e a única solução é controlar. Então, tudo que é controlado nos controla, tudo que é forçado acaba dando resultado errado. Por que eu digo isso? Porque tem vários jogadores
que são bons, ou que foram muito bons juvenis, que hoje nem querem jogar tênis, que estão jogando forçado, que não tem uma mentalidade ganhadora, que perderam a motivação. Aí o resultado foi ótimo, e eu vejo isso no Brasil e fora, não é uma questão com o Brasil. Jogadores que foram 5, 3, 1, 2 tal, e vê agora amargurados na quadra de tênis. Então a gente tem que fazer uma autocrítica, primeiro como treinadores, porque é o que eu falei no começo, a culpa é do jogador que é Nutella, e a culpa é do pai que não entende de tênis. Mas isso a gente não pode controlar, a gente não pode mudar isso. A gente pode ajudar dentro da paciência, do trabalho, da explicação, trazendo para perto pouco a pouco. E alguns pais, infelizmente, ou jogadores, a gente vai ter que dar um abraço e vai dizer, me desculpa, não posso trabalhar com você. Você não gosta do meu sistema e eu não gosto do seu sistema. E, infelizmente, a gente vai ter que buscar outras opções. Ah, mas eu vou perder o salário. Então a gente entra em outra situação. Quem está no caos é porque necessita. Então não reclama. Se reclamar do pai, reclamar do jogador, vai embora. Sim. Se não pode ir embora porque precisa, é válido, não reclama. E eu fico muito triste e bravo com isso. Quando alguém que trabalha com algum jogador meu vem reclamar do meu jogador, eu já falo, não fala mais, ou eu vou dizer para ele e vai ter um problema mais sério. Ou para ela. Por quê? Porque eu não posso estar falando mal de alguém que está me pagando e que eu estou trabalhando para poder melhorar. Não vai funcionar. Porque acreditar no jogador é parte fundamental. Quantos jogadores se superaram no tênis que porque o treinador ou o pai foi atrás e acreditou? Então essa energia tem que ser muito positiva, uma energia para cima. Então são muitos aspectos, mas eu gosto de falar um pouco que eu fui vendo nos últimos anos também com a experiência tanto dos espanhóis como dos jogadores brasileiros. É excepcional o teu panorama, viu, Thiago Leivas? Eu acho que é isso que a gente precisa ouvir aqui um pouco, esse panorama global, né? Porque a gente esquece de olhar os bastidores e é lá que estão a maior parte das explicações de tudo que acontece no dia a dia, né? Exatamente, é exato, porque como a gente pode opinar de alguma coisa que a gente não sabe a realidade? Eu sempre falo isso para os pais. Quando o pai vem opinar de tênis, eu digo assim, cara, durante o treino, por favor, não te mete, não fala nada. Se quiser fazer uma reunião, a gente conversa com o maior prazer, tu tem que estar junto no processo. Antes de começar a reunião, eu pergunto, qual a tua profissão? Ele fala, dentista. Eu falo para ele, pô, mas tu tá com uma cárie no dente. Como uma cárie no dente? Sim, no dente da frente. Não tô não, pode olhar, eu sou dentista, eu sei disso. E eu falei, é isso que tu tá fazendo comigo no meu trabalho. Tu vê um vídeo na TV, ou tu vê uma situação, e tu analisa que é a cárie. E eu não posso, porque tinha um feijão no dente, desculpa a palavra, tinha um feijão no dente e falei que era uma cárie. Por quê? Porque eu não tenho a experiência, a vivência, a percepção do teu trabalho. Então eu jamais me meteria, primeiro, por falta de educação, segundo, por respeito, e por não fazer o ridículo. Porque no momento que eu me meto numa coisa que eu não tenho conhecimento, não tenho nem autoridade para falar, cara, já se acaba tudo. Então a gente também tem que educar os pais e educar os atletas para essas situações. E eu acredito muito na educação. A gente é um país tenisticamente que está iniciando a educação tenística. Porque a gente tem treinadores brasileiros que melhoraram nos outros últimos anos, a gente tem treinadores antigos que foram muito bons, preparadores físicos que são muito bons, que foram muito bons, fisioterapeutas, doutores, mas comparado a outros países, são pouquinhos. Sim. O nicho de conhecimento de alta performance de tênis no Brasil é muito pequeno comparado à maioria dos países que a gente está competindo. E no dia a dia a gente sabe, tem pessoas que tem só observando uma coisa, consegue achar solução. Então a gente tem que ter essa humildade e dar esse passo atrás, sabendo que a gente é um país tenístico de massa ou de qualidade de fazer jogadores pequenos, a gente está começando. Sai um jogador aqui, sai um jogador ali, com certeza de esforços pessoais, mas nessa estrutura a gente está começando. Então por isso a gente tem que saber educar. E os pais que eu falo, vocês são pais de primeira viagem. Talvez já passou na minha mão 100 tenistas, de iniciação a alto rendimento. Eu tenho um pouco mais de experiência porque eu vivi e errei na prática.
Não faça os mesmos erros com a sua primeira viagem, com o seu primeiro tenista, que é o primeiro filho. Aprenda a separar a emoção de proteção, de medo, de fracasso, de controle do seu filho, para deixar ele poder voar um pouquinho de uma maneira um pouco mais leve. Thiago, tem um mercado brasileiro para o treinador lá fora, obviamente, ou começando com trabalho de base, obviamente alto rendimento é o sonho de todo mundo, é um pouco mais complexo, mas existe um mercado brasileiro, que caminhos se pode tomar para isso, quais são as dificuldades e que conhecimentos o treinador brasileiro precisa adquirir para tentar entrar nesse mundo? Tem mercado. E eu vou fazer a resposta vai ser uma pergunta. Quem vai querer ficar longe da família, longe dos filhos, longe da esposa, talvez ganhando menos que no Brasil, treinando jogadores piores que treinaria no Brasil, porque tem que começar de baixo? Sim. Quem pagaria todo esse preço por um sonho de treinar um jogador top 100? Se é tudo mais fácil no Brasil? Essa é a resposta. Hoje em dia os treinadores brasileiros têm uma estrutura muito mais favorável de trabalhar e ficar no Brasil. Eu não me lembro com quem que eu estava falando, não sei se era com o Valner ou com quem mais, mas eu estava explicando uma coisa que na minha cabeça é lógica. Um treinador de tênis, não importa o nível, que ele viveu na América do Sul 99% do tempo, e foi jogar torneios na Europa, algum torneio, ou levar algum jogador para a Europa. Estou falando que não foi jogador de tênis que não ficou todo o tempo no circuito. O jogador que ficou no circuito tem muito mais experiência de Europa e Estados Unidos. Eu digo, ele tem 25%, 30% de experiência da realidade do que é o tênis global, certo? Então, o treinador que ficou toda a vida morando no Brasil e treina um jogador top, parabéns, faz um grande trabalho. Mas a vivência e a experiência de dia a dia, 6 meses, 1 ano, 2 anos, por exemplo, o Dani Gomes, que está lá há mais de 10 anos, Cristiano e também Oliveira está há mais de 10 anos, entre outros, não é a mesma. Então, o que eu falo sempre é, a gente tem que ficar em outros nichos de mercado, a gente tem que, para poder ter um conhecimento mais global, é importante ter as experiências. Ficar 2 meses na Argentina seria excelente como treinador. Ficar 6 meses na Espanha, 1 ano na Espanha, seria excelente. Ir para centros de treinamentos como nos Estados Unidos, Austrália, que tem grandes sacadores, tem uma estrutura, uma visualização diferente, seria excelente. Ir para a Itália seria excelente, ou para a França. Então, o que eu digo é, qual é o preço? Por que eu falo isso? Porque quando eu escuto alguém que ficou maioritariamente no Brasil, eu vejo que erram, não por falta de conhecimento, porque são fracos treinadores ou fracos jogadores, por falta da vivência de ver de fora da caixa, de outras perspectivas. Porque se eu levo meu jogador para ficar 15 dias treinando na Rafa Nadal, não é uma perspectiva do que é o tênis espanhol. Sim. Se eu levo meu jogador para ficar 1 mês na Itália jogando torneios e eu vejo o Sinner treinando, e vejo o Musetti treinando, e vejo jogadores juvenis treinando, não é a perspectiva. Por quê? Porque, como eu falei antes, a gente vive num mundo com pressa, e tem muitos detalhes do dia a dia que tu não vê ficando 10, 15 dias. Então eu acredito isso. O preço, hoje em dia, é maior do que quando eu fui para a Europa. Porque quando eu fui para a Europa, eu fui ganhando, sei lá, 1.000 e poucos reais, que era o salário, na época, traduzindo a 300 euros, eu fui ganhando 1.500 reais aproximadamente. Era um sonho de estar na Santos Casal, que para mim era a Disneylândia, porque era onde eu queria estar, que eu queria aprender e queria melhorar, começando treinando mini tênis. Eu treinava o filho do Emílio Santos com 5 anos de idade. Que treinador de competição hoje do Brasil precisa passar por isso? Dormir em academia, treinar jogador ruim. Só que aonde tu aprende realmente muito para ajudar um jogador bom é quando tu treina o ruim. Sabe por quê? Porque quando tu treina um ruim e faz ele melhorar, tu treina o Pedro Martins e fala, ele vai melhorar. Porque se esse cara que não jogava nada não melhorou, ele tem muito mais qualidades. Terá outros problemas, outras situações, mas ele vai melhorar. Por quê? Porque eu sei que o jogador que não jogava muito,
pôde melhorar correções técnicas, táticas, mentais, que um jogador desse nível tem mais bagagem de experiência para corrigir. Então eu não sei, eu realmente dos 20 a 30 anos, agora não vem na minha cabeça algum treinador que está na Europa brasileiro, com certeza deve ter, ou nos Estados Unidos, mas eu não estou tão atualizado agora no dia a dia, e peço desculpa por isso, mas eu acho que hoje é mais difícil. E eu tenho amigos que estão em grandes centros, que são mais jovens, que eu falo para eles, por favor, venham morar em qualquer lugar, na Austrália, Itália, Espanha, onde vocês quiserem. More um tempo fora, porque a riqueza de conhecimento que vocês vão adquirir não está em nenhum livro. São escolas diferentes, histórias diferentes, experiências diferentes, é tudo diferente. E vai valer com certeza muito a pena, e tu vai poder ter mais embasamento para poder explicar para os pais, mais respeito também dos pais, e até mesmo dos jogadores. Sem dúvida alguma. Thiago Leivas, para a gente encerrar, eu queria que você abordasse um pouquinho mais essa parte da psicologia que você tão bem falou logo no começo, e você se mostra um estudioso. Que peso hoje tem essa área psicológica no tênis? O quanto o tenista precisa abraçar esse trabalho desde o começo da sua carreira? A gente tem na minha experiência, estou falando, Thiago Leivas está falando, estou dizendo que isso é certo ou errado, mas na minha experiência de 19 anos quase fora na Europa, fazendo especialização em psicologia do esporte, vendo o trabalho que fazem na Europa, vejo o trabalho que fazem na ATP, vejo o trabalho que fazem no Brasil, a gente está tendo um problema com a psicologia do esporte, não de todos os lados. Mais de um problema, mas eu vou citar dois para poder fazer a introdução do que eu penso da parte psicológica. Ponto 1 é que ficou muito claro nos últimos anos a questão da respiração, que é importante. A questão da visualização, que é importante. A questão dos rituais, como por exemplo, ir caminhando, contando 5 passos, contar até 5, ir na toalha. Ficou muito claro isso. Mas isso é uma coisa que está sendo feita há 30, 40 anos. Então, quando eu falo isso, não sendo psicólogo, e não quero ser psicólogo, eu falo dentro da minha experiência, eu trabalho com mais de 5 psicólogos, e trabalho com mais de 2 psiquiatras, por quê? Porque os atletas que fazem comigo mental coach direcionado para o tênis, quando apresento qualquer situação um pouco mais complexa, eu direciono para o psicólogo. Porque eu não quero ser psicólogo e trabalho com vários. E tenho atletas como, por exemplo, que tem depressão, que tem déficit de atenção, que tem TDAH, que tem anoréxica. Eu tenho vários tenistas nos quais, com 14, 15, 16, chegam literalmente destruídos mentalmente, por não estarem preparados e não terem um trabalho mental de qualidade ou de tanta qualidade como tático, físico e técnico, que é muito mais fácil de ensinar. As habilidades, as qualidades psicológicas, emocionais, mentais, cognitivas, como quiser falar, são muito mais complexas. Porque se a gente tem dificuldade de entender o tênis como jogo, porque a nossa cultura tenística não é tão grande ainda como outros centros, imagina a parte psicológica, que é um desafio constante para mim e para qualquer outro treinador. Dentro disso, a gente acaba usando essas ferramentas que eu citei antes, como o que eu falo como a aspirina, como remédio para dor de cabeça. Então, a psicologia do esporte, a gestão emocional do dia a dia, ou hoje em dia, vai muito mais profundo do que tudo isso, para poder realmente criar treinamentos e criar, vamos dizer assim, planificação no dia a dia do treinamento. No dia a dia do treinamento e no dia a dia fora do treinamento, eu tenho que ter um mindset, eu tenho que ter um comportamento mental e emocional no qual realmente eu transforme as debilidades que eu tenho dentro da mente para realmente ter um resultado estável e a longo prazo. Se eu não trabalho essas habilidades, comportamentos, métodos, rituais, no dia a dia, dentro e fora da quadra, a gente não tem uma mudança real de hábito e de disciplina. Então é muito mais complexo hoje em dia, porque a gente tem muito mais informação e sabe como trabalhar
essas ferramentas. Esse é o ponto 1. Ponto 2, que o pessoal tem que vindo fazer comigo, seja uma vantagem ou não, é que eu estou todo dia no tênis, eu sou do tênis, eu vou na quadra, eu tenho atletas que não treinam comigo tênis, profissionais ou não, eles vêm fazer comigo um trabalho mental. A maioria gosta, tem gente que não gosta, tem gente que não funciona, tem gente que não funciona. O trabalho não é perfeito. É um pouquinho mais assertivo, talvez, porque eu sou do tênis, então ajuda um pouco mais. Só que eu acredito na psicologia do esporte, que a gente tem vários psicólogos, com certeza, no Brasil, que estão trabalhando bem, que já ajudam, eu acredito nisso, que ele esteja na quadra, forme o treinador, na quadra, e aí a gente vai ter uma transformação maior, entende? Antes de trabalhar o jogador mentalmente, a gente tem que ter uma estrutura forte no qual as pessoas que estão perto, pais, treinadores, psicólogos, saibam no dia a dia manejar essas situações. Logicamente, se eu começo a trabalhar com um jogador profissional que tem 30 anos, em 3 meses, eu posso ajudar, mas não vai mudar um comportamento de uma pessoa que está 18 anos fazendo isso. É mais fácil com de 10, é mais fácil com de 12, é mais fácil com pessoas que estão menos viciadas emocional e mentalmente. Então, dentro dessa perspectiva, o que eu tento fazer pouco a pouco, gradativamente, porque depende do jogador estar mais aberto ou não aos aspectos mentais, tem jogadores que te escrevem um livro na primeira sessão, e tem jogadores que não querem falar das coisas que estão acontecendo. Porque hoje em dia é etiquetado como frágil a pessoa que tem medo, a pessoa que pensa que vai fazer uma dupla falta, a pessoa que nota que o pai está botando pressão, mas não quer falar, o jogador que também vive muito do resultado, acerta uma bola, mentalmente um leão, erra 2 bolas, vai para baixo. Então são várias perspectivas diferentes que a psicologia é interessante, mas é muito complexa. A gente tem que estar muito mais preparado. Mas, sem dúvida nenhuma, os aspectos relacionados com a neurociência, com as emoções, com os sentimentos, estão relacionados com a questão hormonal. Mais adrenalina, menos adrenalina, mais cortisol, mais... Eu falei um livro sobre isso. Então, assim, está tudo conectado, que a gente precisa aprender e aprofundar para que o atleta esteja em um estado emocional adequado para poder jogar o jogo. Se eu tenho medo, o meu estado emocional de correção do medo não pode ser o mesmo que se eu estou eufórico. Se eu estou agressivo, o meu estado emocional não pode ser o mesmo que se eu estou mais feliz, eu estou ganhando e estou desfrutando o jogo. Então é um tênis dentro do tênis que é muito fácil descartar atletas. Talvez alguns países tenham tantos jogadores, um exemplo da China, que eu trabalho com chineses, por exemplo, que está saindo um montão de chinês, e não importa, se melhora bem, se não fora, e vem outro 100. Só que a gente, como educador, tem que ter esse compromisso de educar, ajudar e melhorar. Ah, esse não tem cabeça. Muitas vezes, prometo, muitas vezes, o jogador que vem trabalhar comigo, ou na Espanha com psicólogos, esse cara é ruim de cabeça, não joga nada, não tem mentalidade. São os que mais melhoram, porque são os que mais estão sofrendo, e é os que mais precisam de ajuda. E a gente não se dá conta. Porque, esse aqui é ruim de cabeça, ele é agressivo, ele fica bravo e tal, não sei o quê. Não, ele está chorando por ajuda, ele está gritando literalmente que ele precisa de ajuda. Da mesma maneira que a gente tem outros jogadores que foram sempre ganhadores e começam a perder, não sabem lidar com essa situação, e outros jogadores que perdiam muito e não sabem lidar com a situação de ganhar e acabam perdendo, por exemplo, jogos que tinham que ganhar porque não estão acostumados a ter essa outra energia mental. Então, assim, é um trabalho muito interessante que, se eu pudesse recomendar a todos os treinadores, o máximo possível, trabalhar e conhecer, mas saindo do paradigma da visualização, da respiração e dos rituais, por exemplo, de algumas outras técnicas, porque tem muito mais coisa aqui dentro do que só esses, vamos dizer assim, o básico que eu vejo vários cursos. Eu fiz um curso, eu não vou dizer o lugar, mas eu fiz um curso com uma pessoa renomada em psicologia na Europa, e ele apresentou umas técnicas e um sistema de psicologia do esporte para o tênis, que ele tinha escrito faz 20 anos,
15 anos. Eu levantei e falei o dedo, mas não mudou nada nesses últimos 15 anos em psicologia? Bom, mas as teorias, as tendências, a ciência segue um ritmo. Eu falei para ele assim, sabe por que mudou? Porque o ser humano é totalmente diferente hoje, o menino de 10 anos, que há 15, 20 anos atrás. Há 20 anos atrás o professor levantava a voz e tu ficava com medo. Hoje em dia o professor levanta a voz, tu vai brigar com ele, reclama e ainda não estuda. E ainda conseguiu fazer o que queria, que era não estar na aula e ficar jogando videogame em casa. Então, tentando explicar um pouco mais global para não entrar só se é importante ou não. Então, tentar entender. Tem que fazer exercícios psicológicos na quadra, exercícios de pontos na quadra com diferentes situações emocionais, conhecer as emoções básicas, conhecer as emoções secundárias, conhecer as emoções mistas, conhecer para poder ser mais assertivo. E garanto que tem muito jogador que hoje não está jogando bem, não porque seja cagão, porque seja perdedor, porque não aprende, porque não melhora, simplesmente porque a gente que somos os líderes ou treinadores não temos as ferramentas para ajudar nesses processos. Muito bom, Thiago Leivas. Olha, eu acho que você aqui deu um panorama extraordinário para o pessoal que está em casa entender um pouco o universo do tênis de uma maneira mais ampla, né? O papel do treinador, como se trabalha na quadra, a questão psicológica, que é, sem dúvida nenhuma, um dos pilares do tênis, num esporte altamente individual, em que o tenista é obrigado a tomar decisões a cada segundo, né? Eu acho que isso é um estudo completo e eu só posso agradecer demais esse banho de informação que você deu para a gente aqui no podcast. É um prazer, Zé. Muito obrigado e qualquer coisa, conte comigo. Tamo junto. Vamos seguindo o seu trabalho. Parabéns por tudo que você já realizou e, obviamente, você vai ainda bem mais longe, Thiago Leivas. Obrigado, um grande abraço para você. Obrigado, um abração. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.